Certa vez eu ouvi um homem dizer que o universo é uma guerra entre luz e trevas. No meio disso, os humanos são os propagadores da mesquinharia e da ganância. Seres insignificantes, vindos do acaso, reflexos do próprio egocentrismo. Que nós somos a razão de tudo se tornar mais escuro e terrível. Eu discordo desse homem. Dia a dia eu vejo uma luz nascer em cada história contada, em cada pessoa que faz uma boa ação, em relatos sobre o amor, felicidade e até a tragédia. E até pode ser que todos sejamos uma obra do acaso, insignificantes perante a imensidão do universo. Mas eu penso que nós somos a esperança, a luz que está vencendo. Eu sou Evandro Xoxin e essas são as histórias de pessoas comuns vivendo situações comuns e que eles felizmente compartilharam um pouco disso comigo. Essas são as mais bonitas pequenas luzes. Neste podcast, você não precisa seguir a ordem cronológica dos episódios. Cada história se encerra em si. Eu recomendo que use fones de ouvido e se você puder compartilhar essas histórias com amigos e amigas, ou se quiser mandar um feedback sobre o episódio, você pode encaminhar um e-mail para emaildacemana@gmail.com. Repetindo, emaildacemana@gmail.com. Então é isso. Bom episódio. Nos meados de 2015, eu precisava definir o foco para minha pesquisa de mestrado. O conceito principal de minha dissertação seria sobre a teoria do cotidiano de Michel de Certeau. Numa explicação simples, eu tentaria compreender a vida cotidiana das pessoas e como isso afetava o desempenho de suas vidas profissionais e também pessoais. Durante uma semana, eu passei horas dos meus dias visitando, observando e conversando com pessoas dentro de um cemitério. Pessoas vivas, só para constar. Aproveitei para fazer várias visitas a uma avó que nunca cheguei a conhecer. Só para constar, essa está morta. O foco de minha pesquisa mudou, e minha dissertação tomou outro rumo. Acabei abandonando o cemitério, mas quem eu conheci ali rendeu esse capítulo. A luz de Antônio, cuspindo em lápides. O sol estava derretendo tudo que era vivo ou morto, desde as lápides até a minha cabeça, e eu precisava me abrigar. Infelizmente, ou felizmente, só havia um banco resguardado pela sombra fresca de uma grande árvore. Era ali onde uma corrente de vento arrastava chapéus, bonés e balançava cabelos. Também ali eu tinha encontrado com um sujeito estranho e que me contou uma história ainda mais estranha. Mas esse é outro capítulo. Naquele dia, em específico, eu encontrei um homem com uma grande cicatriz no lado esquerdo do rosto. Um corte onde o tempo agiu, mas mesmo assim poderia assustar uma criança despreparada ou atrair a curiosidade de qualquer adulto. Tomei a iniciativa e me sentei no banco ao lado do homem, rezando para ele não ter conseguido aquilo numa cadeia. Tão concentrado em seu próprio choro e nos punhos cerrados, ele só notou a minha presença quando eu disse um simples boa tarde. Despertou num pulo para a realidade e eu pude ver que havia passado algum tempo desde que ele estava ali chorando. Mas, diferente do que eu pensei inicialmente, não era tristeza. Parecia raiva. Ele respondeu depois de um longo suspiro, rejuvenescendo suas forças e acalmando seu próprio espírito. Disse o mesmo, boa tarde, e deixou o silêncio falar por si enquanto encarava o chão. Respeitei seu momento, por mais que quisesse perguntar 20 ou 30 coisas. Passou-se quase 10 minutos, ou 2 eternidades, até ele mexer um primeiro músculo e buscar uma posição mais confortável no banco. Ele não queria conversar, só ajustar as costas que já estavam doendo. Na hora, não resisti e logo perguntei, o que traz o senhor ao cemitério? Perdeu alguém, algum ente querido? A resposta poderia ser óbvia num sentido convencional, mas o que ele respondeu nunca me surpreendeu tanto. Ele disse, vim aqui para cuspir no túmulo de alguém. Ele pediu desculpas quase que imediatamente, adiantando-se frente à minha expressão de surpresa. Levei alguns segundos para encaixar as palavras e dar sentido a elas. Cuspir num túmulo, alguém o devia ter causado muita raiva ou muita tristeza. Até, possivelmente, os dois quase numa ordem mútua. Ele estava vermelho, metade pelo calor, metade pela vergonha. E tudo o que eu consegui fazer foi perguntar o porquê. E daí veio uma das histórias mais tristes e que quebrou meu coração tão fundo que foi quase impossível, de alguma forma, materializar isso. O nome dele era Antônio. Tinha 46 anos e somente agora o pouco dos cabelos ficavam brancos. Era a impressão de um homem que ainda tinha seu vigor. Entretanto, sua expressão e a forma como sua coluna e costas se dobravam sobre o peito e ombros davam a sensação de ser alguém derrotado pela vida.
Era uma pessoa que tinha visto, ouvido e principalmente sofrido tanto que a morte seria uma bênção. Eu tentei entender como a maré da vida o tinha carregado até ali. E assim começou sua história. O nascimento e a infância não são tão importantes. O que importa de sua história começa justamente em quando um menino se torna homem ou uma menina uma mulher. Começa quando se descobre o que é o amor. Antônio estava prestes a entrar na faculdade. Na época, ele morava em Cascavel, a mesma cidade do cemitério. Mas havia uma sede incontrolável por uma vida cheia de sonhos e de realização de qualquer coisa pela qual se doasse. Embarcou para São Paulo, capital, com um amigo. O colega se chamava Abelardo, mas o apelido de Abel era vindouro desde quando eram bebês. Abel e Antônio praticamente se criaram juntos, com a única diferença de que Abel era um ano mais velho. Era um bom lavrador e já executava um bom serviço de roça, na época, quase tudo o que se podia fazer na cidade. Já na questão escolar, falhava miseravelmente. Abel e Antônio eram um completo oposto, mas mesmo assim eram amigos fiéis. Compartilhavam segredos e coisas que meninos faziam na época. Mentiam sobre as garotas que já tinham beijado e fantasiavam com as quais nem o melhor dos mentirosos os convenceria. Embarcaram no mesmo ônibus com destino à cidade grande, Antônio sendo uma espécie de protegido de Abel. O mais novo, mesmo naquela época, já tinha a sua cicatriz grande no rosto, um rasgo da orelha até próximo da boca. Talvez, por conta disso, ele era tímido e se dobrava fácil a qualquer reivindicação ou bronca. Evitava brigas e sempre levava a pior, desde que isso o livrasse de ser uma pessoa malquista. Já Abel era o brigão e não arredava o pé de seus pontos de vista, mesmo que estivesse e soubesse estar errado. Era questão de princípios e de orgulho. Foram para São Paulo e redescobriram a vida. Nada de mato, roça, tédio e calor escaldante. Viveram sobre prédios em construção, milhares de pessoas e tantas oportunidades que era difícil conseguir explorar um local sem conhecer pelo menos umas 20 pessoas diferentes e quase sempre interessantes. Um ano depois, mais vividos e habituados à rotina de uma metrópole, Abel e Antônio foram a mais uma festa. Era época de carnaval, e foliões se espalhavam pelas ruas, enquanto os mais adoradores do puro e velho rock and roll se escondiam dentro de casas e apartamentos. E foi nesse ponto em que a vida do protagonista dessa história muda. Ele já tinha perdido a virgindade na cidade grande, e num quarto escuro de uma noite quente, enquanto uma festa se arrastava com pessoas bêbadas falando sobre o quanto cariocas e carnavais eram a coisa que merecia o inferno, ele encontrou, em tanto caos, um ponto brilhante e luminoso. Num canto afastado, uma garota fumava seu último cigarro. Ela olhava pela janela e parecia se divertir com o que via. Antônio acordou em seu próprio sonho mais longínquo. Sempre sonhou com o amor, e uma alfinetada em seu peito fazia seu coração gritar para todo o corpo. Estou apaixonado! Estou apaixonado! Estou apaixonado! Eram batidas fortes e intensas demais para serem ignoradas. E mesmo mantendo todo o seu jeito tímido, ele rompeu suas barreiras. O que eram apenas um sofá e algumas pessoas bêbadas. Ele caminhou até a janela. Eu posso perguntar o seu nome? Ele falou com os pés tremendos e deixando apenas as emoções agirem, impedindo-o de frear. Ela se virou de leve e com sutileza. O pescoço dançou um pouco enquanto os olhos ainda queriam assistir o desfecho do lado de fora do apartamento. Ela tirou o cigarro da boca e a marca de batom ficou no filtro. De súbito, os olhos chegaram até ele acompanhados de um doce sorriso amarelado. E não havia sentido figurado ali. Era apenas culpa dos milhares de cigarros que cruzaram por aquela boca. Ela respondeu sem palavra e apenas olhando intensamente para os olhos dele, perpassando e ignorando a cicatriz grande em sua bochecha. Aquilo só lhe deu mais certeza. Ele já a amava e nada mudaria aquilo. Trocaram conversas por hora a fio. Ela estava assistindo 2 bêbados tentando carregar um ou outro para casa. Mas pareciam ter desistido e resolveram dormir na rua mesmo. Antônio, sem muita explicação para si, achou tudo aquilo muito engraçado sem saber o real motivo. Continuaram a conversar e descobriram igualdades perfeitas e divergências maravilhosas. Sobre o quanto detestavam azeitonas, sorvete de pistache e sopa. Descobriram um amor em comum por caminhadas e trilhas e, quem diria, o amor pela sua terra natal, Cascavel. Mesmo num lugar tão distante, ambos eram da mesma origem. Coincidência ou não, precisaram viajar por quilômetros para que o destino os juntasse, sendo que anos atrás moravam 4 quadras de distância. Escaparam no meio daquela noite percorrendo as ruas de São Paulo,
aproveitando a liberdade de ainda serem jovens, selvagens e curiosos. Beijaram-se num sentimento inesquecível e pararam nisso. Ela não queria avançar para o próximo passo. Os beijos bastariam. Júlia era o seu nome, e já tinha visto amigas e conhecidas engravidarem por conta de sentimentos mais intensos do que a própria razão. Antônio já estava apaixonado necessário. Não tinha mais pressa, pois sabia da eternidade que passariam juntos. Era um dia abençoado. Ele já tinha se apaixonado por outras, tinha experimentado o sabor de outras mulheres, e com uma ou outra até quis se apegar, mas sempre desistia. Com a tal da Júlia e seu batom, seu coração já tinha tomado as decisões. Não se separaria dela, não havia escapatória. Esperaria o tempo que fosse necessário, desde que ele fosse dela e ela fosse dele. Estaria tudo bem, estariam certos e juntos, encaixados e protegidos pelo amor. Ao menos, era isso que Antônio sentia. Sim, era isso que Antônio sentia. Trocaram telefones e se encontraram no dia seguinte. Intensos e acesos por um sentimento único, passaram horas conversando, horas se beijando, e o restante do tempo em suas próprias camas, separados fisicamente, mas juntos em pensamento. Invadiam um a mente do outro sem pedir licença, arrasando a concentração e devastando tudo que não fosse aquele fogo intenso. Descobriram também estudar na mesma faculdade. Cursos diferentes, blocos próximos. Quem diria? Estavam sempre próximos e sempre distantes. Estavam sempre próximos e sempre distantes. Em dias atarefados, com Antônio se dedicando ao trabalho e à faculdade, algo pareceu mudar. Ele tentou ligar para Júlia e somente sua colega de quarto é quem atendia. A resposta era sempre a mesma. A Júlia não tá. Algo tinha acontecido. Mas amor nenhum sabe o significado de desistir. Tentou encontrá-lo no bloco da faculdade. Nada. Ninguém. Com o período das férias de julho chegando, a turma dela tinha terminado as aulas. Sobrava o apartamento. Foi até lá para esclarecer as coisas. Tocou o interfone e a amiga é quem respondeu. Antônio queria ver Júlia. Explicou e tentou argumentar. Mas a resposta foi curta e grossa, interrompendo qualquer frase que ele pudesse soltar. Ela voltou para Cascavel, para passar as férias com a família. E não é como vocês fossem namorados, né? Foi isso que ouviu. Foi isso que abalou seu mundo. De fato, Antônio não tinha realizado nenhum pedido formal de namoro. Não tinha chegado a esse ponto. As coisas estavam tão boas e indo tão bem que um pedido de namoro parecia um pleonasmo. Ao menos, era isso que pensava. Mas talvez não fosse isso que demonstrasse. Talvez somente isso não bastasse. Fez o que qualquer homem de sua época faria. Escreveu uma carta e pegou suas economias suadas para um presente. Uma bebida e um chocolate, todos bem caros. Pediu folga de alguns dias do trabalho e numa sexta-feira, depois do expediente, embarcou no ônibus para Cascavel. Chamou Abel para lhe fazer companhia. O amigo estava de férias também, da faculdade e do trabalho. A dupla tinha se visto pouco nos últimos dias, mas amizade nenhuma perece sobre o efeito do tempo. As aulas tinham acabado até o próximo mês, e Antônio estava sorridente e feliz. Iria resolver qualquer dúvida. Entregaria os chocolates, a bebida, a carta e o coração. Viajou sobre o ônibus e sobre os pensamentos de estar junto de Júlia para sempre, quando no meio de uma conversa, Abel o disse despretensiosamente. Mal posso esperar para ver Júlia. Um silêncio perdurou no ônibus e todo o estranhamento de quem parece não reconhecer um amigo de infância pairava junto com o ar-condicionado e as fracas luzes de dentro do ônibus. Antônio finalmente perguntou como Abel sabia daquilo. Como ele poderia saber de Júlia no momento da viagem, se o próprio Antônio só tinha descoberto aquilo 2 dias antes? Como poderia saber daquilo se era um segredo tão bem guardado que nem mesmo havia contado ao seu melhor amigo? Abel suspirou e soltou tudo o que Antônio menos esperava ouvir naquele momento. Então, cara, eu vi que vocês tinham se afastado um pouco, aí eu pensei que estaria tudo bem se eu falasse com ela. A gente acabou se beijando e... não é como se vocês fossem namorados, né? E não é como se vocês fossem namorados. A mesma frase, o impacto ainda mais devastador. Passaram-se 20 anos em um segundo, com Antônio percebendo todas as dicas que Júlia havia deixado à mostra. Ela tinha dado aberturas. Eles podiam ter sido namorados. Ele falhou. Não percebeu, não agiu. Pagou um preço que achava caro demais, mas não importava. Abel continuou a falar.
como um algoz que prefere torcer a faca ao invés de terminar com tudo de forma rápida. Espero que esteja tudo tranquilo. Ela me falou que você era só um carinha com quem ela ficava às vezes. Ela me falou que vocês não têm nada sério, que só tinha ficado perto de você pra chegar em mim. Aí também achei que era só mais uma garota pra você, sabe? Você não tá apaixonado em nada do tipo, né? Antônio respondeu chorando pelo coração e mantendo os olhos fixos no nada. Tá beleza, cara. Você não fez nada de errado. Você não fez nada de errado. 2 dias depois, já em Cascavel, Abel e Antônio foram até o centro da cidade. Andando juntos, foram surpreendidos por um vulto agarrando Abel por trás. Uma boca vermelha se virou para ele e se escondeu nos lábios do tal amigo. Antônio ficou embasbacado ao ver Júlia compartilhar o batom com o outro. Ficou ainda mais quando a viu direcionar um olhar de tristeza misturado com raiva. Antônio não aguentou aquilo. Fugiu imediatamente. Chegou na casa de seus pais e destruiu a carta, a bebida e o chocolate. Quebrou, rasgou e arremessou ao lixo tudo aquilo, assim como tinha acontecido com seu coração e seu sentimento. Distanciou-se de Abel e da própria Júlia, muito mais por uma opção dela, aparentemente. Como ela podia ter feito aquilo? Como podia não ter correspondido àquele sentimento? Passaram-se muitos anos até Antônio estar a exatos 2 dias do nosso encontro no cemitério. Ele tinha vivido uma nova vida. Tinha casado e trabalhado como funcionário público. Teve uma filha, se tornou viúvo, se aposentou e voltou para sua terra natal. Ainda gosta de caminhadas e foi numa dessas, no Lago Municipal de Cascavel, que encontrou com uma mulher. Ela tinha dentes amarelados, a pele seca e uma boca quase sem vida, diferente do vermelho que já estivera ali. Antônio se aproximou e, como se a história fosse distante demais para se lembrar, trocaram conversas por horas a fio. Descobriram igualdades perfeitas e divergências maravilhosas. Sobre o quanto seus filhos amavam azeitonas, sorvete de pistache e sopa. Redescobriram o amor comum por caminhadas e trilhas. E quem diria, o amor pela sua terra natal, Cascavel. Coincidência ou não, precisaram viajar por anos para que o destino os juntasse uma vez mais. Júlia estava casada, mas não com Abel. Ainda assim, não estava feliz. Tolerou tantos anos de abuso que agora seu marido estava muito velho para fazer qualquer coisa senão reclamar. Criou 2 filhos e uma filha que recentemente tinha ido morar em São Paulo, fazer faculdade. E em tantas conversas, Antônio perguntou. Precisava. Tinha vivido tempo demais com o coração destruído e ao menos precisava saber. Tinha interpretado os sinais errados? Tinha feito algo de errado? Enfim, perguntou o motivo de terem se distanciado. Por que não tinham dado certo? Amavam-se tanto, ou assim ele pensava, e de repente, de um momento para o outro, ela o tinha deixado. Júlia, com lágrimas escorrendo, retrucou. Eu? Foi você quem não queria nada comigo, que estava me usando, que eu era só um casinho para você. Você só queria se aproximar da minha colega de quarto. Foi o que o Abel disse. O Abel disse. Foi o que o Abel disse. Eles choraram juntos. 2 vidas destruídas por um único homem. Um amigo de infância, um ex-namorado. Júlia contou sobre o falecimento de Abel. Tinha partido há 2 anos. Disse que esperava ter visto Antônio lá. Mas Antônio tinha se afastado dele. Já tinha se sentido traído naquele ponto de sua vida jovem adulta. De como Abel tinha pegado para si a sua garota. Tantos anos depois, descobriu que Abel nunca devia ter sido seu amigo de verdade. De fato, aquela cicatriz que havia em sua bochecha foi o próprio Abel quem a fez. Estavam brincando de luta de espadas quando eram crianças. Antônio tinha um cabo de vassoura. Abel, um espeto de assar carne. Agora, tinha descoberto que as 2 maiores cicatrizes em toda a sua vida tinham sido feitas por um único homem. Um homem já morto. Restou só a vingança. Ir até o túmulo e cuspir. Fim.